Quando eu era adolescente, né, eu ia para os cultos, ia para a minha igreja, e tinha uma coisa que eu detestava. Eu vou desabafar aqui com vocês. Tinha um momento do culto que o pastor, ele chegava e falava assim pra gente: olhe para a pessoa que está do seu lado e fale alguma coisa. Cara, aquele momento me corroía por dentro. Aquilo me tirava a paz. Eu ficava chateado, eu ficava nervoso, eu ficava ansioso, eu suava, porque era uma pessoa muito tímida. Na verdade, eu ainda sou, mas naquela época eu era 10 vezes mais. Então, quando o pastor chegava, o pregador falava: olhe para a pessoa do seu lado, eu tinha vontade de enterrar a minha cabeça no chão ou sair dali correndo. Eu não sei se alguém aqui compartilha desse pensamento comigo, mas, cara, era horrível. Eu detestava esse momento. Mas um dia eu saí da igreja e comecei a meditar sobre aquilo que ele tinha falado. Pô, olhe para a pessoa que está do seu lado. Beleza, aí comecei a pensar sobre isso. Cara, quantas vezes a gente tem olhado para a pessoa que está do nosso lado? Quantas vezes a gente tem ido para a igreja ou vivido a nossa vida e a gente não sabe o que a pessoa do nosso lado está passando? Eu não sei se você conhece a pessoa que está do seu lado, mas caso você não conheça, eu imagino que você não faz a mínima ideia do que ela está passando, se ela almoçou hoje, o que ela comeu, quem são os pais daquela pessoa. Então isso é algo muito sério. É algo sério porque a gente não consegue viver o evangelho, a gente não consegue ser igreja sozinho. E será que eu realmente tenho olhado para a pessoa que está ao meu lado? Ou será que eu tenho vivido relacionamentos superficiais? Eu não sei se você já ouviu essa frase ou se você já falou essa frase, mas eu já ouvi muitas vezes e já falei muitas vezes. Falando sobre igreja, né, discutindo sobre ministério, sobre vida com Deus. E vem uma frase que é aquela frase típica: ah, Guilherme, eu não vou para a igreja pelas pessoas. Cara, e essa frase, por mais que dê para entender o sentido que aquela pessoa esteja querendo colocar, mas é uma frase equivocada. Eu não posso falar: eu não vou para a igreja pelas pessoas. Na verdade, é o contrário, eu preciso ir para a igreja pelas pessoas. Claro, a minha motivação maior é a minha intimidade com Jesus, é o meu relacionamento com Jesus, mas a igreja ela é feita pelas pessoas. A igreja ela é o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, fala: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, como é que eu posso ir para a igreja e dizer: ah, eu não vou para a igreja pelas pessoas? Então, você está indo por quem? Só por você? Só para ser abençoado? Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, na nossa cabeça, muito bem certo, porque a gente está aqui pelas pessoas, a gente está aqui para servir as pessoas. E como hoje eu sou o pregador da noite, eu vou dizer para você: olhe para a pessoa que está do seu lado, nesse momento, estou falando sério, olhe para a pessoa que está do seu lado e fale o seguinte: bora, galera, olha aí para a pessoa que está do teu lado, diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Essa é uma música da Anitta, né, que ela lançou recentemente. Mas serve, né, para os nossos dias aqui. Cara, mas quem está há muito tempo na igreja conhece essa música. Não é possível, velho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é verdade, cara. Eu preciso de vocês, eu não consigo viver sozinho, eu não consigo viver o evangelho sozinho, eu não consigo ser igreja sozinho, porque a igreja ela é o corpo. Então, não, pelo amor de Deus, não fala que não vai para a igreja pelas pessoas. A gente precisa ir para a igreja pelas pessoas. E, cara, na adolescência é uma época muito massa de você fazer amizades. Você
é amigo de todo mundo na escola, amigo da galera na igreja, e todo mundo está na casa dos outros, e faz bagunça, não sei mais o quê. E eu lembro como era na minha adolescência. Era muito massa, eu tinha muitos amigos. Mas, ao mesmo tempo, a adolescência é uma fase de muita inconstância. Vocês sabiam que a amizade, ela faz bem para a saúde? É verdade. Eu estava pesquisando, e tem uma pesquisa que eu vou ler aqui rapidinho. As pessoas com uma rede ampla de amizades têm tensão mais baixa, sofrem menos estresse, suas defesas são mais fortes e elas têm vida mais longa. Os amigos propiciam os bons hábitos, afugentam a depressão, ajudam a superar as doenças e produzem satisfação, prazer e felicidade. Se você não consegue se identificar com isso que eu falei, então reveja suas amizades. Não dispor de uma rede social de apoio, não estou falando de Instagram, Facebook, é uma rede de pessoas, de amizade. Então, não dispor de uma rede social de apoio é um fator de mortalidade mais potente que a obesidade ou uma vida sedentária e sem exercício físico, detalha a professora de psicologia, Juliane Holt-Luston, essa aí, diretora de um estudo da Universidade Brigham Young de Utah, nos Estados Unidos. Gostaram aí do meu inglês? Então, ela fala sobre a relação entre amizade e longevidade. Os estudos demonstram um aumento de 50% da probabilidade de viver mais quando se possui uma rede sólida de relações sociais. Então, se eu tenho amigos, eu vou viver mais. E isso é uma verdade. A Bíblia fala sobre o valor da amizade. Ela fala que existem amigos mais achegados do que irmãos, né? Mas, como eu falei, na nossa adolescência, na nossa vida, a gente vive de forma muito inconstante, né? Tem momentos. Eu, quando era adolescente, me apaixonava por uma menina a cada semana. Toda semana eu era apaixonado por uma menina diferente. Quando eu começava a conhecer aquela menina, eu via, putz, ela tem esses detalhes aqui, eu não gosto muito, já vou tentar olhar para outra. Aí era assim, me iludia, chorava, enfim, não dava certo. Tudo era muito descartável, né? Os nossos relacionamentos são descartáveis, o nosso estilo, os nossos gostos, sonhos. Um dia eu estou com cabelo azul, outro dia eu estou com cabelo verde, um dia eu visto roupa assim, outro dia de outro jeito. Então, as coisas têm sido descartáveis na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar, sobre profundidade nos nossos relacionamentos. Lucas capítulo 5, versículo 1. Abram em suas Bíblias, por favor. Precisamos ser mais profundos nos nossos relacionamentos. Não podemos ter essa vida descartável. Todo mundo abriu? Amém? Misericórdia. Final do culto aí, se você quiser comer um brownie, fala com o Biel ali, o melhor brownie da cidade. Eu não comprei porque eu estou de dieta, mas é muito bom. Lucas capítulo 5, versículo 1. De 1 a 3. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Cara, imagina a cena aí. Jesus estava no começo do seu ministério, ainda estava, enfim, começou a pregar, começou a realizar milagres, mas ainda não tinha reunido os seus discípulos. E sempre que Jesus ia para algum lugar, uma multidão o seguia, né?
porque ele falava muito bem, ele pregava sobre as Escrituras, ele realizava milagres e maravilhas, e as pessoas estavam ali buscando aquilo, buscando Jesus, buscando viver aquilo. Só que Jesus, por mais que ele tivesse sempre rodeado de uma multidão de pessoas, Jesus ele buscou intimidade. Jesus ele buscou pessoas mais próximas. Ele buscou discípulos para caminhar de forma mais íntima. E ali ele vê aqueles pescadores lavando as redes, quem sabe até um pouco cabisbaixos, né? Para quem sabe da história, eles pescaram a noite inteira, não pegaram uma piaba, uma tainha. Vocês falam piaba aqui? Piaba é um peixinho pequeno. Lá no Ceará a gente fala piaba. Mas eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. Jesus chega, aquela multidão, uma galera ali do lado de Jesus, olha para Simão, que é Pedro, e fala: cara, afasta um pouquinho em teu barco, deixa eu entrar aí, que eu vou só falar com o pessoal aqui rapidinho, ensinar um pouquinho para a galera. E ele começa a ensinar, sentado ali no barco. Isso me chamou a atenção porque, cara, eu me coloco no lugar dos pescadores, sabe? Porque eles estavam ali tentando ganhar o pão deles, né? O sustento deles de cada dia, e aquela época era muito complicada, porque o povo ali ele era dominado por Roma, eles precisavam pagar impostos altíssimos, né? E eles estavam ali todo o tempo nessa expectativa: cara, eu tenho que conseguir meu dinheiro aqui para pagar meus impostos, para colocar a comida em casa. E Jesus ele chega: pô, cara, afasta aí teu barco que eu vou ensinar. E, pô, analisando, é massa, né, a situação. Imagina aí tu na Lagoa ali da Conceição, um barquinho, uma pessoa pregando, final de tarde. Deve ter sido bem bacana. Mas para os discípulos, não. E o que me chamou a atenção é que Jesus, por mais frustrados que aquela galera estivesse, ele usa o ofício, usa a ferramenta de trabalho daqueles pescadores em prol do reino de Deus. Eu sempre me esqueço de passar aqui, mas vai dar certo. Qualquer coisa vocês dão um grito aí: ei, passa. Aí eu passo. Então Jesus ele utiliza as nossas ferramentas, aquilo que a gente consegue fazer, em prol do reino. Aí você fala: pô, Guilherme, mas eu tenho 12 anos, eu ainda não trabalho, eu não uso ferramentas, eu não tenho nada. Cara, mas você estuda, você tem família, você tem algum dom, você tem relacionamentos. Então Jesus ele quer usar aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que você faz no seu dia a dia, aquilo que está ao seu alcance, em prol do seu reino. E um dia, em nome de Jesus, todos aqui seremos, né, futuros trabalhadores, né, e que a gente coloque isso, né, e que a gente coloque diante de Deus as ferramentas que estão nas nossas mãos em prol do seu reino. Deus quer usar você com a sua personalidade, com os seus dons, com as suas aptidões, o seu jeitinho próprio de ser. Então você não precisa buscar ser igual a ninguém. Jesus ele quer te usar da maneira que você é, porque ele te fez único para isso. Então eu não consigo alcançar as mesmas pessoas que o Leozinho alcança, que a Maria alcança, que a Ana alcança. Eu não consigo, porque vocês, cada um aqui é único. Então a gente precisa entender: cara, eu preciso colocar isso nas mãos do Senhor. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com o discípulo. Ele foi usado naquele momento, o seu instrumento de trabalho foi usado em prol do reino. Aí você me pergunta: Guilherme, então não é para servir só na igreja? Claro que não, velho. Claro que não. A gente está aqui na igreja servindo uns aos outros e tudo mais, prestando culto, mas a gente precisa servir a Deus em qualquer canto que a gente estiver. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa escola. A gente precisa ter essa noção. Caminhando para frente, versículo 4 ao 7. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Olha que coisa sensacional, velho. Eles estavam frustrados, estavam tristes, já estavam lavando as redes, mas Jesus vai, intervém na situação, usa o ofício, a ferramenta de trabalho daquele cara e faz um milagre. Jesus ele fala primeiramente com Simão, né? Ele era dono daquele barco. E, como diz, né? Disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Deus ele pode te falar individualmente, para que você possa conduzir pessoas às águas mais profundas. Então isso me chamou a atenção, porque a Bíblia fala ali, primeiro Jesus se direciona a Pedro, se direciona a Simão e fala, leva esse barco para águas mais profundas. E a Bíblia continua falando, né, que depois que Pedro vai com o barco, Jesus ele faz um milagre, as redes se enchem de peixe. Ele fala, na verdade, um pouquinho antes, né, ele fala, e a todos lancem as redes. Primeiro ele fala individualmente para Pedro, e depois ele fala para os outros. Então, isso é interessante porque, às vezes, Deus tem algo específico para a nossa vida. Às vezes, Deus fala algo com a gente, no nosso coração, no nosso íntimo, e aquilo que Deus revelou ao nosso coração, que Ele nos instruiu, que Ele nos chamou, vai ser uma forma de levar cada vez mais pessoas a servirem, a colocarem as suas vidas diante de Deus, a serem usadas por Deus. Então, se Deus fala ao teu coração, se Deus te instrui sobre algo, não nega, não deixa de lado isso, se deixe ser usado por Deus. Deus ele pode estar te chamando para uma posição de liderança, eu não sei. Deus pode estar te chamando para fazer algo específico, para que você possa ser usado e para que você sirva as pessoas e que elas possam exercer aquilo que Deus as chamou. Às vezes Deus usa para que muitos possam exercer seus chamados. E que a gente possa ser talvez esse que a gente possa ser esse instrumento, que a gente possa ser bênção na vida da pessoa que está ao nosso lado, que está caminhando com a gente. Às vezes é uma palavra de ânimo, às vezes é um direcionamento, às vezes é um consolo. Então, deixe Deus usar a sua vida para que você possa abençoar a pessoa que está do seu lado, o seu irmão. Ele continua. Pedro ele fala, né? Deus, Jesus, nós nos esforçamos a noite inteira. A gente pescou, a gente lançou rede, a gente puxou, a gente lançou rede, a gente puxou e não veio nada. E isso é interessante, né? Porque nos faz pensar como andam as nossas amizades. Quais são os frutos das amizades que a gente tem cultivado na nossa vida, dos nossos relacionamentos? Será que a gente tem andado com pessoas que você puxa a rede e não vem nada? Será que as nossas influências, será que as pessoas que têm andado ao nosso redor têm sido boas influências para a gente se aprofundar? Ou será que essas pessoas são pessoas que nos afastam de Deus, que nos levam para longe dos propósitos do Senhor? Como andam as suas amizades? E eu vou te falar uma coisa. Nós somos influenciáveis. Se você acha que é o bonzão, eu vou mandar a real, você não é. Ou a boa zona, né? Nós somos influenciáveis. E a gente precisa se encher cada vez mais, se aprofundar cada vez mais, para que, ao invés de sermos influenciados para o mal, ao invés de sermos afastados da presença de Deus, a gente possa influenciar.
a gente possa transbordar. Como o Rafa falou aqui, muito bem falado, por sinal, Rafa, você é um cara top, você é o cara. Falou, nós somos canal. Nós não somos chamados para reter, para guardar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós nos aprofundamos. Nós somos canais para que flua através de nós. Então, cuidado com as suas amizades, cuidado com os relacionamentos que você tem vivido. Se esses relacionamentos têm te afastado de Deus, fuja. E, principalmente, busque a Deus para que você possa trazer esses seus amigos, seus brothers da escola para a life, para ir beber, para os caminhos do Senhor. Então, não se deixe influenciar pelo que é mostrado para você. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, mais uma vez, vamos cuidar para que nós não sejamos corrompidos, né? Eu sou um exemplo vivo disso. A minha infância, eu ia para a igreja, participava da minha antiga igreja, só que na minha adolescência eu fui corrompido. De certa forma, até um determinado momento eu consegui manter certa postura cristã, certa forma de caminhar, mas em determinado momento aquilo foi me chamando, foi me corrompendo até o momento que eu me afastei de vez e vivi durante muito tempo longe dos caminhos do Senhor. E, cara, como eu me arrependo, eu penso, quanto tempo eu perdi. E você não precisa se afastar, quebrar a cara para perceber, poxa, que vacilo, velho. Quanto tempo eu perdi de estar nos caminhos do Senhor, de estar buscando, de estar conhecendo mais. Então, cuidado. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. E busque também ser influência na vida das pessoas. Seguindo em frente, Pedro fala, mas Jesus, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então Pedro, ele reconhece que, poxa, é Jesus que está falando. É Jesus que está me direcionando a fazer isso. Por mais que eu não tenha fé, por mais frustrante que tenha sido a minha pescaria com os meus amigos, eu vou lançar as redes porque é Jesus que está falando. E a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, que Jesus é a autoridade na nossa vida. Ele é a maior autoridade da nossa vida e é apenas a verdade dele que pode entrar na nossa cabeça. A gente precisa deixar de lado a nossa falta de fé, a gente precisa deixar de lado a nossa incredulidade e colocar as situações da nossa vida nos pés do Senhor. E Pedro fala, tá bom Deus, tá bom Jesus, já que é tu que está falando, eu vou lançar as redes aqui para ver o que vai rolar. E Jesus, ele é capaz de mudar realidades, ele é capaz de mudar situações difíceis, situações preocupantes, situações que aos seus olhos possam parecer impossíveis, mas Ele é capaz de transformar a nossa vida e a nossa realidade. Sem Jesus, nós não conseguimos dar frutos. João 15:5 fala, eu sou a videira. Jesus está falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, realmente, Pedro, se não tivesse com Jesus no barco, ele podia dizer, poxa, realmente eu vou embora, vou lavar minhas redes, porque não deu certo. Mas Jesus estava no barco. E com Jesus no barco, a gente é capaz de frutificar. A gente é capaz de ver os milagres acontecerem na nossa vida. E o que acontece? Pedro, ele toma uma postura e lança as redes. Então, Pedro, ele toma uma postura. Ele lança as redes, ele é obediente, ele traz para si a responsabilidade. Poxa, os sócios ali de Pedro, né, estavam tristes também, estavam desacreditados, mas Pedro, ele teve a iniciativa. Ele foi ousado.
O que Deus tem falado no teu coração? O que Jesus tem falado no teu íntimo? O que Ele tem te chamado para fazer? Gui, eu acho que Jesus está me chamando para cantar, sabe, na live, para poder fazer mais do que eu tenho feito, para servir em algum ministério. Cara, se Jesus tem falado isso ao teu coração, se Deus tem falado isso ao teu coração, seja ousado, tenha iniciativa, seja o primeiro. Por mais que os teus amigos não estejam na mesma pegada, tenha iniciativa, seja ousado, para que eles possam ver o exemplo na tua vida. Assim como Pedro fez. Pedro, ele lançou as redes. Então, se Jesus tem falado ao teu coração, obedece, lança as redes, influencie a pessoa que está do teu lado, seja um canal para o teu irmão. E o que aconteceu? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha que louco. Cara, as redes estavam tão lotadas de peixe que começaram a se rasgar. E eles tiveram que chamar os outros pescadores do outro barco, porque eles não iam conseguir arrastar aqueles peixes. Eles iam perder tudo aquilo que eles tinham conseguido. Cara, isso é incrível, velho. Porque, mais uma vez, a Bíblia fala a importância do relacionamento. A importância da gente andar com os nossos irmãos. A importância da gente contar com as pessoas. Da gente ser corpo, da gente ser igreja de Deus. Acho que vocês já ouviram esse versículo quando fala que nós somos corpo, nós somos membros do corpo de Deus. Então, cara, se o meu amigo tá passando por uma situação ruim, eu preciso me compadecer disso, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me aprofundar nesse relacionamento para ser bênção na vida daquela pessoa. E Deus, Ele não nos concede, não nos concede algo que a gente não possa compartilhar. Como eu coloquei ali, a força na união. Eles juntos conseguiram puxar as redes. Mas se Pedro tivesse sozinho, cara, o barco ia afundar, perder tudo. Então, conte com os outros. Não viva sozinho. E se você pede a Deus, se você ora, se você busca, não ache que Ele vai te conceder uma bênção para tu guardar para si e pronto. E ponto final. Deus, Ele não vai conceder nada na nossa vida, nenhuma bênção só para nós mesmos. Tudo que Deus nos dá, Ele é compartilhado com o corpo. Todos os milagres que Jesus fez, todas as bênçãos de Jesus nos evangelhos, você vai ver que os milagres tiveram propósitos. Aquilo que Deus fez trouxe pessoas para perto dele. Então, aquilo que acontece na nossa vida não é por acaso, não é só para satisfazer nossa própria vontade. Se Pedro estivesse sozinho, a rede rasgaria e perderia todos os peixes, né? É como se você ganhasse um PS5, né, só com controle. Cara, Deus vai te dar um PS5 com 2 controles. Se você tem um videogame só com controle, isso não é da vontade de Deus. Né, Rafa? Cara, não se compra um videogame só com controle para você jogar sozinho. Você tem que ter 2 controles. Não, G? Ano que vem, tá bom. Mas fique certo disso. Não estou dizendo que Deus vai te dar um PS5. Enfim, pode dar, mas pode ser que não dê. Mas, cara, se Deus está te dando uma bênção, é para tu compartilhar. É para tu poder ser bênção na vida de outra pessoa, entendeu? Então, não há nada que a gente receba de Deus que a gente não possa se desfazer, que a gente não possa abrir mão. Olha a frase de impacto. Deus não vai me dar nada que eu não possa abrir mão. Isso é muito sério. Por que Deus me daria algo só simplesmente para eu curtir minha vida e acabou, sem pensar no coletivo? Nós precisamos aprender a compartilhar. Sejam as bênçãos ou também sejam as dificuldades, os desafios.
Tá certo aí? Então, meus irmãos, não olhem para a sua vida de forma individual. A gente teve uma série aqui sobre o Pai Nosso, né? E foi falado, o Pai é nosso, não é o Pai meu. Eu preciso entender que eu vivo numa família com muitos irmãos, né? Eu preciso pensar coletivamente. Lá em Atos 2, no começo da igreja, os cristãos estavam se reunindo e a Bíblia fala que aquelas pessoas vendiam tudo o que elas tinham, colocavam nos pés dos discípulos e era compartilhado entre todos. Cara, imagina aí, velho, aquele tênis que tu mais gosta, aquele sapato, aquele tamanco mais bonito, com lantejoulas. Cara, será que tu compartilharia com tua amiga, com teu irmão? Ai, não, Guilherme, aquele vestido não dá. O cropped até pode ser, mas o vestido não dá. Ah, sandália tal eu compartilho, mas tal, não. Ah, minha bike aqui novinha, claro, eu posso emprestar para quem for. Tu empresta, Caleb, para alguém essa bike zerada aí? Amém. Isso é o quê? Sim ou não? Ah, glória a Deus. Amanhã eu vou dar um rolê. Colocar na lama. Então tá, tem condições. Então nossos dons, tudo aquilo que Deus dá, tudo que Ele nos concede, precisa ser compartilhado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 fala: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Até os dons que você tem, se você canta, se você dá mortal para trás, se você faz o que for, é para ser compartilhado, é para edificar o corpo, é para abençoar. Então não viva de forma individualista, abençoe, seja bênção na vida das pessoas. Versículo 8 a 11. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Cara, Jesus, ele age na coletividade. Olha o que ele fala: pois ele e todos, os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Cara, é claro, velho. Imagina. Passaram a noite se dedicando, se esforçando, nada. Aí chega Jesus e fala: joga a rede e vem milhões de peixes. Eles estavam perplexos. E Deus, ele age dessa forma. Ele age na sua comunidade, ele age no seu corpo. E a gente precisa experimentar isso. É da vontade de Deus que a gente viva de forma coletiva, que a gente viva ao lado dos nossos irmãos, caminhando junto, discipulando, abençoando, sendo abençoado. Jesus age na coletividade. Nós podemos experimentar profundidade com Deus quando somos profundos nos nossos relacionamentos. Cara, não sei se você já teve a oportunidade de conversar, de aconselhar, de ser aconselhado, de conversar com seus pastores. Mas, cara, Deus, ele age na nossa vida, ele usa pessoas para nos abençoar. Ele usa a tua vida, por mais que tu pense, cara, eu não sou capaz, eu não sei nem quem é Daniel da Bíblia. Mas, cara, Deus vai te usar, ele vai te capacitar. Ele vai usar a tua vida para ministrar na vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Cara, não se contenta em buscar sozinho. Não se contenta em ouvir a palavra e reter isso para você. Seja usado, seja esse canal, seja instrumento. Cara, isso é incrível. Isso é a maior oportunidade, cara, e é isso que Deus quer para nossas vidas. Isso não se limita ao Taveira, não se limita ao pastor Jonas, aos pastores aqui da igreja. Não.
Ele quer usar cada vida aqui de forma peculiar, da forma que você é. Claro, Ele vai te capacitar, Ele vai te transformar, mas Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. E esse propósito aponta primeiramente para Cristo, mas Ele aponta para as pessoas. Como é falado, o nosso relacionamento vertical com Deus, Ele também nos remete, nos impulsiona a ter um relacionamento na horizontal com as pessoas. Então, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas, cara, se aprofunde nos seus relacionamentos. Não se contente com o raso. Ah, e aí, beleza, tá tudo bem? Tranquilo, beleza, tchau. Não, cara, não é isso. Às vezes a pessoa fala por preguiça, não, tá tudo bem, mas quando vai ver, a vida daquela pessoa está totalmente destruída, está totalmente, enfim, revirada. E, cara, se você não se aprofunda, você não vai saber. Mas Deus quer te usar, velho. Deus quer usar a tua vida para levar cura para as pessoas. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, que ele fala que das minhas feridas sai um poder para curar. Cara, isso é incrível, velho. As tuas feridas, elas vão ser transformadas em cura na vida de outras pessoas. Aquilo que tu passou na tua vida uma vez, tu pode usar daquela situação para abençoar a vida de alguém. Se você teve problema na sua infância com seus pais, ou na escola, sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa, e você conhece alguém que passa pela mesma coisa, você pode ser bênção na vida daquela pessoa. Mas para isso a gente precisa ter ousadia, a gente precisa lançar a rede, a gente precisa obedecer ao chamado de Jesus. Não seja que nem Jonas. Não tente fugir daquilo que Deus quer para a tua vida. Uma das pregações aqui, a Érica falou sobre o bom samaritano, né? E a gente aprendeu aqui, quem é o nosso próximo? Cara, a gente precisa, independente de raça, de onde a pessoa é, se é da palhoça, se não é. Cara, a gente precisa ser bênção na vida daquela pessoa. Não tenha distinção entre quem você vai ser bênção ou não. Para quem você vai ser bênção. É muito fácil. Cara, é o meu melhor amigo, eu quero ser bênção na vida dele. Não, velho, seja bênção na vida de quem você não conhece, daquela pessoa que você não conversa. Às vezes a gente tem amizades muito... eu quero algo em troca. Ambiciosas. Aquela pessoa, o cara ali é considerado na escola. O cara tem moral. O cara é o bichão. Então, vou ser amigo dele. Quando eu era criança, assim, adolescente, eu gostava de ir para jogo do Fortaleza, né? E eu achava massa a torcida organizada. Então, eu queria conhecer alguém que era da torcida organizada do Fortaleza para, né, ser considerado ali e tal. Botava boné, camisa, bermuda, ia para o estádio. 13 anos. Enfim, eu vi que aquilo ali não queria dizer nada. Então, busque ser bênção na vida das pessoas. E Jesus, ele fala para Pedro, agora eu quero te transformar em pescador de homens. Não é para você sair jogando rede nas pessoas, nem jogar uma vara, um anzol na boca de ninguém. Pescador de homens é você levar o evangelho, é você levar a verdade, é você ser profundo nos seus relacionamentos, é você ser bênção na vida daquele seu irmão, daquela pessoa na sua escola, da sua família. Cara, muitas vezes a gente olha para o lado, para o outro, para a galera, e esquece da família. A gente precisa ser bênção na vida da família. Seja profundo nos seus relacionamentos. Jesus, ele age na coletividade, ele age na sua igreja, no seu corpo. Existe uma segunda pesca. Lá em João capítulo 21, quando Jesus já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, e em determinado momento, Pedro pensa, vou pescar. Eu acho que ele, não sei se ele devia estar meio sem nada para fazer,
né? Não sei como é que estava a vida de Pedro, mas ele coloca, vou pescar. Aí alguns discípulos que estavam com ele falam, tá bom, vou também. E eles foram pescar. E, cara, é engraçado que acontece a mesma coisa. Jesus, ele chega, eles estão com o barco, eles novamente não tinham pescado nada a noite inteira. Jesus está lá e grita, né? Ei, lança a rede ali, ó, do outro lado. E eles falam, bicho, é Jesus? É o Senhor, será? E quando eles se deparam que é Jesus, Pedro se joga no mar, vai nadando. A Bíblia fala que ele estava a 90 metros da praia, então Pedro teve que nadar 90 metros lá, abraçada, e quando ele chega para Jesus, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Pô, Jesus, tu sabe que eu te amo. Aí ele fala, né? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Aí ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Ele fala, Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas? E a Bíblia fala que Pedro ele fica chateado e ele diz, Jesus, tu sabes de todas as coisas. Se a gente for ver, quando Jesus pergunta se Pedro ama, Jesus ele pergunta com o verbo ágape, o amor ágape, né? Pedro, tu me amas com o amor que eu também te amo, um amor perfeito, um amor que é capaz de se sacrificar, de não querer nada em troca. Mas Pedro, ele responde usando a palavra filéu, um amor de companheirismo, um amor de amizade, que não é o amor ágape, que não é o amor perfeito. Jesus pergunta novamente, e Pedro responde novamente que ama, mas não do jeito que Jesus ama ele. Não de uma forma de entregar a sua própria vida. E pela terceira vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas, filéu? E Pedro, talvez reconhecendo que ele não é perfeito como Jesus, que não daria a sua vida por Jesus, ele fala, Jesus, tu sabes de todas as coisas. Mas mesmo Jesus sabendo que nós somos imperfeitos, que nós não conseguimos ter esse amor perfeito pelo próprio Deus, ele quer usar nossas vidas. Jesus, ele condiciona. Ele fala, tá bom, Pedro, se tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Ama as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Demonstra o teu amor se aprofundando em relacionamento com os outros. Cara, quer dizer para Jesus que tu ama Jesus? Então, ama a pessoa que está do teu lado. Eu não vou pedir para você olhar novamente para a pessoa que está do seu lado e dizer que ama ela, porque já se instaurou um clima de constrangimento nesse local. E eu não quero que vocês falem para o Taveira para eu nunca mais pregar aqui na live. Mas só para finalizar, algumas verdades aí. Relacionamentos têm tudo a ver com serviço. Eu não ia falar esse versículo, eu trouxe no momento aqui do briefing, mas lá em Filipenses capítulo 2 fala, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Cara, considere o seu próximo mais do que a você mesmo, mais importante do que você mesmo. Eu sei que é difícil, mas é isso que Jesus quer para a nossa vida. Jesus, em seu ministério, foi intencionalmente relacional. Então, apesar de ter uma multidão, ele se relacionou com as pessoas, com os discípulos. Ele teve um grupo mais próximo para que ele pudesse ser mais profundo. A forma de Jesus se relacionar com as pessoas e de liderar seus discípulos foi através do serviço. Ele diz, né, que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Cara, ali em Marcos, né,
A passagem fala que Tiago e João, aqueles mesmos que estavam nos outros barcos, eles falam: Jesus, quando estiver no teu trono, reserva uma cadeira para mim e para o meu irmão, para a gente se sentar do teu lado. E Jesus fala: cara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Aquele que quiser ser líder, que sirva. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor, que seja humilhado. Então, a gente precisa viver essa realidade do reino de Deus. Quem quiser ser líder, quem quiser ser o melhor, que seja o que serve, que seja o que se humilha e que dá a vida pelos outros. E Jesus, ele demonstra isso, que a forma de liderar, a forma de amar, servindo. De muitas formas ele fez isso. E queria chamar a banda aqui já. Queria orar com vocês e colocar essa questão diante do Senhor. Que a gente possa querer viver essa vida mais profunda, esse relacionamento mais profundo. Que a gente não se contente com o superficial, mas que a gente olhe para o nosso irmão de forma a ser um instrumento na vida dele. Não deixe para lá as demandas do próximo. Não queira viver uma vida sozinha. Busque profundidade em um relacionamento com Deus, em um relacionamento com as pessoas. Amém? Vamos orar?